Olá, na aula de hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sobre as enzimas. Na aula passada nós estávamos discutindo sobre a equação de Michaelis e Menten, que descreve essa relação quantitativa entre a velocidade inicial, a velocidade máxima e a concentração inicial de substrato, que é correlacionado por meio dessa constante de Michaelis, o tal do Km. Então, quando a enzima está na metade da velocidade máxima, a concentração de substrato que induz essa metade da velocidade máxima é a chamada constante de Michaelis, o Km. E observem que ele aparece aqui na equação de Michaelis e Menten. Então, nesse tipo de representação gráfica, que relaciona a velocidade inicial da enzima pela concentração de substrato, há a necessidade de fazer uma extrapolação do ponto mais alto obtido experimentalmente aqui no gráfico para definir qual é a Vmax. Para chegar de fato experimentalmente aqui no Vmax, seria necessário colocar uma quantidade de substrato muito grande, que é complicado de fazer experimentalmente. Por isso que essa linha pontilhada que representa o Vmax está um pouco acima do ponto experimental que foi coletado aqui por nesses valores. Então, isso pode, de certa forma, comprometer o cálculo do valor de Km com base nesse tipo de representação. Porque para encontrar o Km, geralmente, primeiro é determinado a velocidade máxima, diminui a velocidade máxima, aliás, divide, né, a velocidade máxima por 2 e a concentração de substrato que induz essa metade do Vmax é o Km. Então, dependendo dessa extrapolação aqui do Vmax, né, o valor do Km vai ser comprometido, vai ser um pouco diferente. Então, por mais que esse tipo de gráfico seja muito útil, né, para a gente entender qual é a relação entre a concentração do substrato e a velocidade inicial, a obtenção desses valores experimentais, né, se não for feito de maneira correta, pode chegar a valores que não são tão precisos assim. Então, existem algumas adaptações ou algumas transformações dessa equação de Michaelis e Menten que tem como objetivo facilitar a obtenção desses valores e trabalhar com dados experimentais. Então a gente vai ver uma dessas transformações da equação de Michaelis e Menten, mas é importante a gente relembrar que essa constante de Michaelis, o Km, muitas vezes é usado como um indicativo da afinidade da enzima pelo seu substrato. Quanto maior for o valor de Km, significa que é necessário mais substrato para aquela enzima chegar na metade da velocidade máxima. Então, um Km maior pode indicar, muitas vezes indica, uma afinidade menor entre a enzima e o seu substrato. Isso não se aplica a todas as enzimas, né? Algumas delas têm alguma etapa da catálise, né? Podem ter alguma etapa da catálise que seja limitante da velocidade e que não dependem, portanto, somente da formação do complexo enzima-substrato para que a catálise aconteça. Então, nesses casos, o Km pode não indicar a afinidade da enzima pelo substrato, mas, de um modo geral, é usado como esse parâmetro, Km indicando a afinidade. Mas a definição mais precisa e correta do Km é o que está descrito aqui. Km é a concentração do substrato para a qual a velocidade da reação é metade da velocidade máxima. Então, é importante saber exatamente qual é a velocidade máxima para que seja possível calcular o Km com precisão.
E aí uma das transformações, né, essa equação pode ser transformada algebricamente para transformar aquela hipérbole que a gente apresenta, que a gente observa aqui nesse tipo de gráfico, em uma reta. E isso faz com que Km e Vmax possam ser obtidos com maior precisão. E uma forma muito comum dessa transformação da equação de Michaelis e Menten é essa representação de Lineweaver-Burke, né? Também chamado duplo recíproco, né? Então, a partir da inversão dos valores da equação de Michaelis e Menten, é possível fazer a representação de Lineweaver e Burke e forma um diagrama chamado diagrama do duplo recíproco. E essa transformação vai fazer com que a hipérbole que ocorre na representação de Michaelis e Menten seja transformada em uma reta no diagrama do duplo recíproco. Então, a equação de Michaelis e Menten é transformada algebricamente para que a hipérbole se torne uma reta, e isso vai fazer com que valores de Vmax e Km possam ser obtidos com maior precisão. Então, o que a gente está observando aqui é inicialmente a inversão desses valores, né? Então, o que estava embaixo foi para cima, o que estava em cima foi para baixo, e aí os componentes do numerador foram separados, de modo que a equação foi simplificada, porque a gente está vendo aqui, né? 1 sobre velocidade inicial é igual a km, que dividido por Vmax, multiplicado 1 sobre S mais 1 sobre Vmax. Essa daqui, né, vai dar origem a uma reta quando plotado, né, os valores, então, do inverso da velocidade inicial versus o inverso da concentração de substrato. E é o que a gente está observando aqui nesse gráfico. Então, a gente tem, na verdade, uma equação da reta, né? Y é igual a ax mais b, que seria o y, a que multiplica x mais b. Então, na representação de Lineweaver-Burke, a gente tem o inverso da velocidade plotado pelo inverso da concentração de substrato, né? Aqui velocidade inicial. Então, ao plotar esses valores, o que a gente tem é uma reta, ao invés de uma hipérbole, como a gente vê na representação de Michaelis e Menten. E aí, como eu disse para vocês, esse tipo de transformação é feita para que seja possível obter parâmetros como Km e Vmax com maior precisão do que naquela hipérbole que tem que fazer uma extrapolação para achar o Vmax. Então, onde é que está aqui nesse tipo de gráfico os valores de Km e Vmax? Então, observem que a inclinação da reta que se forma equivale a Km dividido por Vmax. Então, ao dividir esses dois valores, a gente obtém a inclinação da reta. Ou, se encontrar a inclinação da reta, né, dividindo aqui esses valores representados aqui em A e B, então formando um triângulo retângulo, né, a inclinação é equivalente a dividir o valor de Km pelo valor de Vmax. Mas o valor de Km e Vmax, eles podem ser encontrados nos pontos em que essa reta que se forma aqui na representação do duplo recíproco vão cruzar os eixos x e y. Então, a intersecção da reta no eixo y
equivale a o inverso da velocidade máxima. Então, o ponto que bate aqui nesse eixo do inverso da velocidade, ponto em que a reta cruza esse eixo, né, o valor aqui representa justamente o inverso da velocidade máxima. Então, basta inverter novamente esse valor, que aí chega na velocidade máxima em si. Né? Então, o valor que se obtém aqui é o inverso. Então, é só trabalhar, né? E invertê-lo novamente para chegar no valor de Vmax. E se essa reta for extrapolada, eventualmente ela vai se cruzar, né, também com o eixo X, que é o eixo do inverso da concentração do substrato. O ponto em que ocorre essa intersecção aqui no eixo X, a gente tem, na verdade, menos 1 sobre km. Então, o km pode ser encontrado a partir dessa intersecção da reta no eixo X. Então, pelo fato de ser uma reta, é muito mais fácil determinar esses valores. Então, basta observar no gráfico essas intersecções com o eixo Y e com o eixo X, e é possível obter, respectivamente, o Vmax e o Km de uma maneira mais acurada, mais precisa do que na representação de Michaelis e Menten. Então, aqui a equação ela foi invertida, a equação de Michaelis e Menten, o que transformou aquela hipérbole em uma reta. E esse tipo de representação, então, é mais útil na prática para trabalhar com valores experimentais. Né? Não é a única forma de transformar algebricamente a equação de Michaelis e Menten, mas é uma das formas mais comumente utilizadas e uma das formas mais simples de fazer essa transformação para que Km e Vmax possam ser calculados com maior precisão. Fica útil também para determinar o comportamento de certos inibidores sobre a atividade enzimática. A gente vai ver um pouquinho mais para frente ainda nessa aula, certo? Então, que é importante saber aqui do diagrama de duplo recíproco é que o inverso da equação de Michaelis e Menten, que transforma a hipérbole em uma reta. A inclinação dessa reta representa Km dividido pelo Vmax. O ponto em que essa reta cruza o eixo Y representa 1 sobre Vmax. E o ponto em que essa reta cruza o eixo X representa exatamente menos 1 sobre Km. E aí a gente entra, então, nessa questão de inibidores da atividade enzimática. Existem diversas substâncias que atuam como inibidores das enzimas. Essas substâncias podem ser, digamos, compostos que fazem parte da fisiologia normal dos organismos, então estão lá para regular a atividade de certas enzimas, ou podem ser também agentes sintéticos ou agentes exógenos, né? Certas drogas, medicamentos que são deliberadamente introduzidos naquele organismo para levar à inibição da atividade de uma certa enzima específica. Então, o inibidor ele vai atuar diminuindo a atividade de certas enzimas. E esses agentes recebem o nome genérico de inibidores. Muitas drogas são inibidores, como por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais, inibem a enzima chamada ciclooxigenase. E aí interrompem o processo que leva à inflamação. Dentro
dos inibidores, existem tipos diferentes de mecanismo pelos quais essa inibição é alcançada. Então, duas grandes classes de inibidores, né, são os chamados inibidores irreversíveis e inibidores reversíveis. E aí, dentro dos inibidores reversíveis, temos alguns tipos de mecanismos de inibição, que é o que está descrito aqui como competitiva, não competitiva e incompetitiva. Então, na sequência, nós vamos ver esses tipos diferentes de inibição, né, e o que caracteriza cada uma delas. Então, aqui já, né, está descrevendo que um inibidor do tipo irreversível, né, é causada geralmente por agentes que reagem covalentemente ou muito fortemente com a enzima. Então, eles se ligam com a enzima e é difícil desligar. Por isso que a inibição é irreversível. Então, aquela enzima provavelmente não volta a ficar ativa. Já os inibidores chamados reversíveis, eles ligam-se às enzimas por interações não covalentes, que são interações mais fracas, como, por exemplo, interações iônicas. E aí podem ser facilmente desfeitas, portanto, é um tipo de inibição chamada reversível. Aí, dentro dos inibidores reversíveis, temos a inibição competitiva, inibição não competitiva e inibição incompetitiva. Então, vamos falar um pouco sobre a inibição irreversível. Aqui, né, como eu disse, o inibidor ele se liga de forma covalente ou de maneira muito forte com a enzima. Ou também, em alguns casos, esses inibidores irreversíveis levam à destruição de um certo grupo funcional na enzima que é essencial para a atividade dela. E aí, sem esse grupo, ela não consegue mais fazer a catálise. Outra possibilidade é a formação de uma associação não covalente, mas que seja particularmente estável, muito difícil de ser desfeita. Agora, dentro desses inibidores irreversíveis, existem os chamados inativadores suicidas. Esses são compostos que são relativamente não reativos até que eles se liguem no sítio ativo de uma enzima muito específica. E aí, esse tipo de inibidor, ele vai, de certa forma, enganar a enzima, porque ela começa a fazer a catálise, então geralmente ele sofre a primeira de algumas etapas químicas da reação enzimática normal, mas ao invés de ser transformado em um produto, esse inativador suicida, ele é convertido em um composto muito reativo e que se combina irreversivelmente com a enzima. Então sofre as primeiras etapas da catálise, se transforma em algo que vai ficar ali ligado à enzima e não desliga mais. E aí aquela enzima perde completamente a sua função e aí só resta ela ser degradada e ser de alguma forma eliminada ali daquele contexto, porque ela foi alvo de um inibidor suicida, que levou então, né, de certa forma, à morte daquela enzima e ela não vai poder mais realizar a catálise. Então, esse tipo de inibição é menos comum, atuando no interior das células como mecanismos de regulação da atividade enzimática, porque é um tipo mais drástico de inibição. Então, geralmente, o que a gente observa
controlando a atividade de certas enzimas e o fluxo em vias metabólicas, são mecanismos de inibição reversíveis, para que a atividade das enzimas possam ser moduladas de acordo com a necessidade da célula e ativadas e depois inativadas e ficar variando sem comprometer completamente a atividade da enzima de maneira irreversível. Mas muitas drogas e medicamentos podem atuar como inibidores irreversíveis, e os mecanismos se encaixam dentro dessas descrições que estão aqui. Agora, dentro da inibição reversível, nós temos também alguns tipos. O primeiro deles é a chamada inibição competitiva. Na inibição competitiva, nós temos uma substância, que é o inibidor, que vai competir com o substrato pelo mesmo sítio de ligação. Então, geralmente, é uma substância que apresenta uma semelhança estrutural em termos da molécula, tem algum grupo funcional ali, ou a própria geometria do inibidor se parece muito com a forma e a composição da estrutura do substrato em si, de modo que inibidor e substrato competem pelo sítio ativo da enzima. Por isso que se chama inibição competitiva. Então, aqui nesse esquema, nós podemos observar a enzima, ela tem o seu sítio ativo, e observem que o substrato pode se ligar no sítio ativo, aí forma o complexo enzima-substrato e a reação pode acontecer, mas o inibidor competitivo tem também aqui uma parte da molécula que é muito parecido com uma parte aqui do substrato que interage diretamente com o sítio ativo. Então, ele também pode se ligar no sítio ativo e aí forma-se, então, o complexo enzima-inibidor. Mas o inibidor, ele não é modificado pela enzima, ele não sofre a catálise. Geralmente ele tem o que é necessário para ocupar o sítio ativo, mas não tem algum grupo químico ou as outras propriedades que são necessárias para que ele possa sofrer a reação e ser transformado no produto. Então, o que ele faz, na verdade, é só ficar ali ocupando o sítio ativo da enzima, impedindo que o substrato se ligue. Então, lembrem-se sempre que na inibição competitiva, inibidor e substrato competem pelo mesmo sítio de ligação na enzima, que é, no caso, o sítio ativo. Um exemplo de um inibidor competitivo é uma molécula que pode inibir uma enzima do chamado ciclo do ácido cítrico, né? Também chamado ciclo de Krebs, que é uma via cíclica muito importante, está no centro do metabolismo, e uma das enzimas que fazem parte dessa via é a chamada succinato desidrogenase. E o substrato dessa enzima é o succinato. A gente pode observar aqui essa molécula que contém 4 carbonos e 2 grupos carboxila nas extremidades, né, entre 2 CH2. Agora, comparem a estrutura do succinato com a estrutura do malonato, esse composto aqui que atua como inibidor competitivo da succinato desidrogenase. Vejam que eles são semelhantes. Ambos têm nas suas extremidades grupos carboxila com essa carga negativa que é importante para a interação com a succinato desidrogenase.
Mas, pelo fato do malonato ter apenas 3 carbonos, ele não consegue ser transformado em fumarato, que é o produto da reação. Então, ele só ocupa o sítio ativo da succinato desidrogenase, mas não é transformado em um produto. Então, ele atua como um inibidor competitivo. Muitas vezes o malonato pode ser utilizado, né, em experimentos que medem a respiração mitocondrial, e essa enzima, a succinato desidrogenase, ela não faz parte só do ciclo do ácido cítrico, como também é, na verdade, o complexo 2 da cadeia respiratória. Então, faz parte da cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria. Então, é importante para a respiração mitocondrial. Então, quando essa respiração, utilizando o substrato succinato, é medida na presença também do malonato, né, ela será inibida. E aí, dependendo da concentração do malonato e do succinato, essa inibição pode ser maior ou menor, né? Porque, como o próprio nome diz, é uma inibição competitiva. Então, o substrato e o inibidor competem pelo mesmo sítio de ligação. Normalmente, quem estiver em maior concentração vai vencer essa competição. Então, se tiver muito succinato e pouco malonato, a inibição vai ser pequena, porque o succinato tende a vencer essa competição e se ligar mais no sítio ativo da enzima. Agora, se houver muito malonato em relação ao succinato, aí a inibição pode ser completa, porque, como o nome diz, é uma inibição competitiva. E aqui a gente pode ver como a equação de Michaelis e Menten se modifica, então, na presença de um inibidor competitivo. A gente tem aqui a representação. Vejam, a enzima, substrato e o inibidor. Se a enzima se liga ao substrato, forma-se o complexo enzima-substrato, e aí o produto é formado, liberando a enzima na sua forma livre. Agora, se a enzima ligar-se ao inibidor, forma-se o complexo enzima-inibidor, o substrato fica sozinho e aí não ocorre a reação. Então, tem aqui, né, essa constante de inibição que reflete, né, de certa forma, a afinidade da enzima pelo inibidor. E esses valores podem ser calculados, como está demonstrado aqui, ó, a constante de inibição é igual à concentração da enzima livre, à concentração do inibidor livre, dividido pela concentração do complexo enzima-inibidor. Então, vai refletir a afinidade da enzima pelo inibidor. E, além disso, nós temos aqui o fator de inibição, esse alfa, que leva em consideração essa constante de inibição, né, Ki, que a gente tem aqui. Então, fica fator de inibição é igual a 1 mais sobre concentração de inibidor dividido pela constante de inibição. E aí, esse fator ele é encaixado aqui na equação de Michaelis e Menten, né, multiplicando o Km. Então, fica a velocidade inicial é igual ao Vmax, que multiplica a concentração de substrato, tudo isso dividido pelo fator de inibição, que multiplica o Km, mais a concentração de substrato. Na presença de um inibidor, o Km, né, é frequentemente chamado de Km aparente. E dependendo da concentração do inibidor em relação à concentração do substrato, esse Km aparente ele pode ser afetado, né, e modificado, dependendo, como a gente viu, né, da concentração do inibidor. E aí, quando a gente põe na equação de Michaelis, né, está levando em consideração aqui a concentração do inibidor e a concentração do substrato.
Então, se a gente representar isso em um gráfico que relaciona, então, a velocidade inicial com a concentração de substrato, então a representação de Michaelis e Menten, mas agora aqui com a presença de um inibidor, como está demonstrado nas linhas azul e roxa, e sem inibidor, que seria aqui a linha verde, né, mais amarelada. Então, quanto mais para baixo aqui, as linhas, a gente tem maior concentração de inibidor. E aí, quando é colocado então esse fator de inibição para multiplicar o Km, a gente tem aqui o Km aparente, ele é modificado dependendo então do fator de inibição, né? Quanto maior for a concentração de inibidor, maior vai ser o valor de Km. Mais e mais substrato eu vou precisar colocar para a enzima atingir metade da velocidade máxima. Então, sem o inibidor, a metade da velocidade máxima é atingida com uma certa concentração de substrato. Agora, se tiver inibidor ao ponto de que o fator de inibição calculado aqui seja igual a 2, aí vai ser necessário colocar mais e mais substrato para chegar na metade da velocidade máxima. E assim vai, quanto mais inibidor tiver, mais e mais substrato vai ter que ser colocado para chegar na metade da velocidade máxima. Então, na inibição competitiva, é sempre essa dependência da concentração do inibidor e da concentração do substrato. E como eu tinha comentado para vocês anteriormente, esse tipo de representação de Michaelis e Menten dificulta um pouco a acurácia para a obtenção desses valores de Vmax e Km. Então, a representação do duplo recíproco pelo diagrama de Lineweaver-Burke facilita a visualização desse efeito dos inibidores. E aí aqui a gente tem então o inverso, né, do gráfico anterior. Então aqui é a representação do duplo recíproco. Então aqui a gente pode ver novamente, né, a linha verde ou amarela, onde não há inibidor, a linha azul com uma certa concentração de inibidor e a linha roxa com ainda mais inibidor. Então, como a equação de Michaelis e Menten aqui foi invertida na representação de Lineweaver e Burke, aqui quanto mais para cima a linha ficou, né, maior era a concentração do inibidor. E o que a gente pode observar aqui? Ó? Vejam que a inclinação das retas foi modificada, né, pela presença do inibidor. Então, quer dizer que, né, a inclinação representa Km por Vmax e isso vai ser afetado pela presença do inibidor. Agora, nós vimos que o ponto, né, em que as retas cruzam aqui o eixo do inverso da velocidade inicial representa o inverso da velocidade máxima. Algo muito importante que vocês têm que notar aqui nesse gráfico é que a inibição competitiva não modificou o ponto em que as retas estão interceptando o eixo de 1 sobre V. As três retas bateram exatamente aqui no mesmo ponto. Isso significa que um inibidor competitivo não afeta a velocidade máxima da reação. Pensem que está ocorrendo uma competição entre o substrato e o inibidor. Se a gente colocar concentração de substrato suficiente para que seja muito maior do que a concentração do inibidor, a gente vai atingir a velocidade máxima. E essa velocidade máxima vai ser semelhante àquela
em que a gente poderia obter sem nenhum inibidor. É claro que a concentração de substrato nas duas situações, para chegar nessa mesma velocidade máxima, vai ser diferente. Eu vou precisar de muito mais substrato para chegar na mesma velocidade máxima se eu tiver inibidor. Agora, se eu não tiver inibidor, com menos substrato, eu chego na mesma velocidade máxima. Mas a Vmax é justamente o máximo que eu vou conseguir atingir. Então, se eu consigo chegar nesse máximo, independente do tanto de inibidor que tem, quando eu faço essa representação, na presença ou ausência de inibidor, as retas sempre vão cruzar o eixo aqui do inverso da velocidade no mesmo ponto, indicando que um inibidor competitivo não afeta a velocidade máxima. Agora, se a gente observar onde as retas interceptaram o eixo do inverso da concentração de substrato, nós podemos ver que cada reta interceptou em um ponto diferente. Essa interceptação representa o inverso do km. Então, um inibidor competitivo afeta o km. Para chegar na metade da velocidade máxima, a quantidade de substrato que eu preciso vai ser diferente. Mas o máximo que eu consigo atingir não vai ser afetado. Então, essa é uma conclusão importante que nós podemos obter a partir dessa representação. Inibidor competitivo não afeta a velocidade máxima, mas afeta o km. Por isso que a inclinação também é alterada, dependendo se tem ou não tem inibidor e dependendo da concentração de inibidor que está presente. Porque a inclinação representa aqui km sobre Vmax. Então, como o km é afetado, quando a gente divide isso pelo Vmax, a inclinação também vai ser afetada. Algumas vezes, quando não se sabe qual é o mecanismo de inibição de um certo inibidor, pode-se fazer esse tipo de experimento para determinar. Então, faz primeiro uma corrida na ausência total de inibidor, só enzimas e o substrato. Depois adiciona uma certa quantidade de inibidor, adiciona mais inibidor e faz as representações. Se todas as curvas baterem exatamente no mesmo ponto, aqui no eixo do inverso da velocidade inicial, significa que aquele inibidor atua por um mecanismo de inibição competitiva. E aí nós vamos ver na sequência a representação gráfica dos outros tipos de inibição reversível, que é a não competitiva e a incompetitiva, e a gente vai ver que o gráfico fica diferente. Então, outros mecanismos de inibição vão afetar o Vmax, vão afetar também o Km. Agora, se o Vmax não é afetado, somente o Km é afetado, aí nós podemos concluir que é uma inibição do tipo competitiva. Bom, agora nós temos a inibição incompetitiva. Aqui, nesse tipo de inibição, observem o gráfico, o esquema aqui. Nós temos o substrato que se liga no sítio ativo da enzima e após essa ligação é que o inibidor vai interagir com o complexo enzima-substrato. E a ligação do inibidor se dá em um sítio de ligação diferente do sítio no qual o substrato se liga. Então, é incompetitiva porque aqui eles não competem mais pelo mesmo sítio de ligação. E aqui, o inibidor se liga somente ao complexo enzima-substrato. Ele não se liga na enzima sozinha. Então, fica como está aqui representado.
a enzima liga-se ao substrato, forma o complexo enzima-substrato, e aí o inibidor pode se ligar para formar o complexo enzima-substrato-inibidor. E aqui, quando esse complexo se forma, não ocorre a reação. Mas, caso o complexo enzima-substrato não se ligue ao inibidor, aí a reação ocorre, o produto é liberado e a enzima livre também é liberada. Então aqui a gente também tem uma constante de inibição, né, que pode ser calculada, como nós estamos observando aqui. Concentração do complexo enzima-substrato multiplicado pela concentração do inibidor, tudo isso dividido pela concentração do complexo enzima-substrato-inibidor. Essa conta é para determinar a constante de inibição no caso de um inibidor que atua pelo mecanismo de inibição incompetitiva. Então, essa constante se refere a essa interação, essa reação aqui que nós estamos observando. Complexo enzima-substrato liga-se ao inibidor para formar complexo enzima-substrato-inibidor. E aqui a gente tem a adequação da equação de Michaelis e Menten para a presença de um inibidor incompetitivo, né? E na sequência a transformação da equação de Michaelis e Menten adaptada para a presença desse inibidor incompetitivo, né, para formar a equação de Lineweaver-Burke. Então o que a gente tem aqui para inibição incompetitiva é a adição desse fator de inibição, alfa', que é determinado dessa forma, né? O fator de inibição é igual a 1 mais concentração de inibidor dividido pela constante de inibição, que é calculada como a gente viu no slide anterior. E aí, aqui o fator de inibição, ele aparece antes aqui, ó, da concentração do substrato. Então, é multiplicado pela concentração do substrato. E quando a gente inverte a equação de Michaelis e Menten, né, e separa aqui, simplifica, né, os fatores, fica como a gente está vendo aqui na equação de Lineweaver-Burke. Então, lembre-se que lá na inibição competitiva, o fator de inibição era multiplicado aqui pelo Km. Né? E agora, se for uma inibição do tipo incompetitiva, ele multiplica aqui a concentração de substrato. Bom, e fazendo, né, a representação das retas, né, de valores obtidos experimentalmente, a gente observa algo mais ou menos assim, quando a inibição é do tipo incompetitiva. Então, a gente tem a linha amarela sem inibidor, né, o fator de inibição igual a 1. Então, quando se multiplica aqui por 1, quer dizer que vai dar aquele número mesmo. Então, não tem inibidor. Aqui é 1,5, então tem um pouco mais de inibidor. E aqui 2 tem mais inibidor. Então, quanto mais para cima aqui a reta, maior é a concentração do inibidor. E aí, o que a gente observa? Que cada uma dessas retas cruzou o eixo do inverso da velocidade inicial em pontos diferentes. Essa interceptação, ela representa, o que a gente viu, o inverso da velocidade máxima. Se as retas interceptaram em pontos diferentes, significa que um inibidor incompetitivo ele vai afetar a velocidade máxima. Então, na presença do inibidor, pode colocar o tanto que for de substrato. Não vai chegar na mesma velocidade máxima
do que na ausência total de inibidor. Então, não é como a inibição competitiva. Nós podemos atingir a mesma velocidade máxima, aumentando cada vez mais a concentração de substrato. Aqui não. Pode colocar substrato que, se houver inibidor, a mesma velocidade máxima não vai ser atingida do que a situação sem o inibidor. E a extrapolação aqui das retas mostra que as retas também interceptam o eixo do inverso da concentração de substrato em pontos diferentes. Essa interceptação representa o inverso do Km. Então, o que a gente tem é que o Km também será afetado pela presença de um inibidor incompetitivo. E aí, a velocidade máxima e o Km, eles vão ser comprometidos de maneira proporcional. Por isso que a inclinação, na verdade, aqui não vai ser afetada, né? O que a gente tem aqui é os valores por essa modificação, né? Aqui fica o inverso do fator de inibição, aliás, fator de inibição dividido por Vmax. E aqui, fator de inibição dividido pelo Km. Então, as inclinações das três retas são iguais porque representam Km sobre Vmax e Vmax e Km, dependendo da concentração do inibidor, eles vão ser afetados de maneira proporcional. Então, isso não vai afetar a inclinação das retas, mas afeta Vmax e afeta o Km, dependendo do tanto de inibidor que estiver presente. Então, não é possível reverter o efeito do inibidor incompetitivo aumentando a concentração de substrato, como a gente vê aqui pela interceptação desse eixo, que mostra que dependendo do tanto de inibidor que tiver, a Vmax vai ser afetada, assim como, consequentemente, o Km também vai ser afetado e o que está em contraste com a inibição do tipo competitiva. E depois a gente tem esse terceiro tipo de inibição reversível, que é chamada inibição não competitiva, algumas vezes também chamada de inibição mista. Então vamos ver como funciona esse tipo de inibidor. Então, o que a gente tem aqui é algumas opções possíveis, né? Por isso que algumas vezes é chamada de mista. Então, o que a gente tem, primeiro, é que o inibidor e o substrato ligam-se em sítios de ligação diferentes. Então, não é um inibidor que se liga no sítio ativo. Mas, diferente da inibição incompetitiva, em que o inibidor só se ligava no complexo enzima-substrato, aqui nós temos as duas possibilidades. O inibidor pode se ligar tanto no complexo enzima-substrato, como ele também pode se ligar na enzima livre. Então, pode formar o complexo enzima-inibidor, ou pode formar o complexo enzima-inibidor-substrato. E aí, aqui no complexo enzima-inibidor, o substrato pode ainda se ligar para formar enzima, substrato e inibidor. Mas a reação não vai acontecer quando o inibidor estiver ligado. Então, de alguma forma, a interação desse inibidor aqui, no seu sítio de ligação, vai afetar a catálise que ocorreria no sítio ativo. Então, a presença dele ligado à enzima vai impedir a reação de acontecer. E é o que a gente tem aqui representado na formação do complexo enzima-inibidor, na formação do complexo enzima-substrato-inibidor. Então, a gente tem as constantes de inibição
que se referem a essa interação do inibidor ou no complexo enzima-substrato ou na enzima livre, e nas duas situações a reação vai ser impedida de acontecer. Então, a gente pode calcular essas constantes de inibição. Aqui, a primeira, quando o inibidor liga-se à enzima livre. Então, a gente tem concentração de enzima, concentração de inibidor, dividido pela concentração do complexo enzima-inibidor. Então, isso vai indicar a afinidade do inibidor pela enzima livre. E depois a gente tem aqui a constante de inibição linha, que está se referindo à ligação do inibidor ao complexo enzima-substrato. Essas constantes podem ser diferentes, dependendo de qual é o inibidor. Ele pode ter maior ou menor afinidade para a enzima livre ou para o complexo enzima-substrato, mas nesse tipo de inibição, as duas possibilidades são possíveis. Então, aqui a gente considera o complexo enzima-substrato e o inibidor livre, dividido pela concentração do complexo enzima-substrato-inibidor. E aí calcula a constante de inibição linha, que se refere a essa segunda reação aqui de interação entre enzima substrato e inibidor. Então, inibição não competitiva, inibição mista, né? As duas definições se referem aos inibidores que atuam dessa forma. E aí, novamente, nós temos aqui a adequação, né, da equação de Michaelis e Menten, a presença de, agora, fatores de inibição, da inibição não competitiva. Então, entra o alfa aqui antes do Km, o alfa linha antes da concentração de substrato, é uma inibição do tipo mista. Se a gente fizer o inverso da equação de Michaelis e Menten, né, e a separação aqui dos fatores, a gente chega na equação de Lineweaver-Burke, e quando isso é plotado, a gente tem as retas que a gente pode observar aqui, né? Novamente, o amarelinho aqui seria sem inibidor, aqui com uma certa quantidade, aqui com mais inibidor ainda. Então, quanto mais para cima ficou a reta, maior é a concentração do inibidor. E aí, o que a gente tem é que Vmax vai ser afetado, Km também vai ser afetado pela presença do inibidor. Não é possível reverter esse efeito aumentando a concentração de substrato, né? E a inclinação das retas também são afetadas pela presença de um inibidor que atua pelo mecanismo de inibição não competitiva. Então, o fato de que cada uma dessas retas está interceptando esses eixos em pontos diferentes significa que Vmax e Km serão afetados. E aí é óbvio que a inclinação, que se refere a Km dividido por Vmax, também vai ser afetada pela presença desses inibidores. Então, novamente, se não se sabe qual é o mecanismo pelo qual um certo inibidor atua, é possível fazer esse tipo de experimento, fazer esse tipo de gráfico, esse tipo de plotagem e comparar os resultados. Vejam que são muito diferentes, né, o tipo de gráfico que a gente obtém, dependendo do tipo de inibidor. Na competitiva, ali a intersecção vai bater para as diferentes retas com ou sem inibidor. Aqui a gente vai ter a inclinação igual, independente da presença, mas Km e Vmax serão afetados. E aqui a gente tem, né, a inclinação Km e Vmax sendo afetados. Então, esse tipo de gráfico é útil, por exemplo, para a gente conseguir determinar qual é o mecanismo pelo qual um certo inibidor atua. E aí vocês, olhando para esse tipo de gráfico, também já conseguem classificar, né? Se virem esses três gráficos lado a lado, conseguem saber qual que se refere a um inibidor competitivo, incompetitivo e a inibição mista, que é essa não
competitiva. Bom, prosseguindo agora o nosso estudo sobre as enzimas, além da concentração de substrato ou a própria concentração da enzima, a presença de inibidores ou ativadores, existem outros fatores que podem afetar a atividade de uma enzima. Quando eu digo atividade, eu me refiro à velocidade com a qual ela consegue catalisar uma reação. Entre esses fatores que são importantes, temos pH e temperatura. Então, concentração de prótons e quantidade de calor ali no ambiente em que a enzima está podem ser determinantes para a velocidade que pode ser atingida por certas enzimas. Então, vamos entender um pouco sobre isso. Primeiro, aqui nós temos um gráfico que plota a velocidade máxima de uma enzima versus a temperatura, que aqui está em Kelvin. O que a gente pode concluir a partir desse gráfico? Numa temperatura muito fria, a velocidade máxima estava baixa, menor. Aí começou-se a aquecer e essa velocidade começou a aumentar. Até que chegou aqui num ponto máximo, espécie de um platô, um pico, e maior velocidade máxima nessa temperatura de cerca de 330. Mas aí não se parou de aquecer, continuou aquecendo, e o que a gente observa é que essa temperatura começou a diminuir. Aliás, a velocidade máxima começou a diminuir com o aumento da temperatura. Tem um ponto aqui que está marcado, indicado desnaturação térmica. Então, a partir desse ponto, a temperatura estava tão alta que comprometeu, inclusive, a estrutura tridimensional da enzima, fazendo com que a velocidade máxima fosse comprometida. E aí, quanto mais se aquece, mais e mais enzimas vão desnaturando, ao passo que essa velocidade pode chegar a zero, dependendo da temperatura, que daí leva a uma desnaturação completa de todas as enzimas ali no meio. Então, todas as enzimas, na verdade, têm uma temperatura ótima, na qual a velocidade é máxima, ou muito próxima do máximo, que é possível obter com a mesma quantidade de enzimas. Então, aqui nesse tipo de gráfico, a quantidade de enzimas é fixa, foi variando a temperatura. Então, a concentração de substrato também era fixa. Então, a gente só está vendo o efeito de fato da temperatura. Então, são valores de Vmax, o máximo de velocidade que aquela quantidade de enzima conseguia chegar. As enzimas do organismo humano, por exemplo, são adaptadas para trabalhar a 36 graus, 37 graus. Então, nessa temperatura, que é a temperatura ótima para essas enzimas, elas apresentam a velocidade mais alta. Agora, se a temperatura for muito menor ou muito maior do que isso, haverá uma queda da velocidade. Então, ao medir a atividade de enzimas in vitro, ao fazer experimentos,
com atividade de enzimas, é importante controlar a temperatura, uma vez que a temperatura influencia a velocidade. Então, a partir do sexto ponto, que a gente está vendo aqui, né, a relação entre a velocidade máxima e a temperatura não foi mais linear. Isso ocorre porque, a partir desse ponto, o equilíbrio térmico entre a forma nativa da enzima e a forma desnaturada sofre uma alteração significativa. Em geral, apenas a forma nativa tem atividade catalítica. Quanto mais aquece, mais enzimas vão sendo desnaturadas e a atividade vai sendo comprometida. Agora, numa temperatura mais baixa, a movimentação das moléculas é muito menor. O encontro entre enzima e substrato não são propiciados nessa temperatura baixa. E aí a temperatura vai comprometer a velocidade máxima. E o outro fator que vai afetar a atividade é o pH. Então, da mesma forma que a gente viu para a temperatura, as enzimas têm um pH ótimo. É um valor de pH no qual a sua velocidade vai ser máxima, vai chegar em um pico. Abaixo desse pH ou acima desse pH, a velocidade vai ser comprometida, a velocidade máxima da reação. Aqui nós temos curvas para 3 enzimas diferentes: pepsina, tripsina e fosfatase alcalina. Então, enzimas que atuam no estômago, por exemplo, a pepsina, tem um pH ótimo, né, em um valor ácido. E é justamente o ambiente no qual ela tem que trabalhar. Lá no interior do estômago, onde tem o ácido clorídrico, o pH é ácido. Então, é lá que ela tem a sua velocidade máxima. Já a fosfatase alcalina, adaptada para um pH mais alcalino. E aí a gente pode ver que o pico da atividade dela é em um valor um pouco maior. Então aqui tem valores de pH ótimo de diferentes enzimas para a gente fazer uma comparação e poder observar que cada enzima vai ter um valor de pH no qual a sua atividade é máxima. Mas por que o pH tem efeito sobre a atividade de uma enzima? Então, a ligação do substrato pode depender de grupos dissociáveis no sítio ativo e no próprio substrato. Então, a quantidade de íons H+ livres ali no meio, né, pode comprometer a dissociação de resíduos de aminoácidos no sítio ativo ou de grupos ionizáveis no substrato, e isso pode comprometer a interação entre substrato e sítio ativo. B. O ato catalítico pode depender de grupos dissociáveis. Então, a catálise propriamente dita pode ser influenciada por essas concentrações de íons H+. Em C, a conformação da proteína varia com o pH, podendo inclusive haver desnaturação em pHs extremos, que é o que a gente viu quando a gente estudou aminoácidos. Dependendo do pH do meio, esses aminoácidos vão adquirir carga ou perder sua carga, vão sofrer ionização, e essas cargas muitas vezes são essenciais para interações fracas que mantêm a estrutura tridimensional e a conformação nativa das proteínas. Então, ao perder essas cargas ou ao ganhar alguma dessas cargas, a estrutura, conformação nativa da proteína pode ser afetada, e aí, na verdade, isso caracteriza uma desnaturação. Perde a estrutura, consequentemente, perde também a sua função. Então, novamente, ao se trabalhar com proteínas, com atividade de enzimas in vitro, é importante utilizar algum tampão, medir o pH do meio,
para que seja o pH ótimo para a atividade da enzima com o qual se esteja trabalhando. E agora nós vamos falar um pouco sobre enzimas reguladoras. Como eu mencionei para vocês no início do nosso estudo sobre as enzimas, as vias metabólicas são, na verdade, sequências de enzimas trabalhando uma depois da outra, de modo que o produto de uma primeira enzima é o substrato de uma segunda enzima e elas vão trabalhando em sequência, né, de modo que uma substância, um certo substrato que entra nessa via, sofre a reação de diversas enzimas sequenciais até formar um produto final. Mas, além disso, que a gente está observando aqui, é que muitas vezes esse produto final atua como um regulador dessa via metabólica, que é o que está representado aqui por essa seta vermelha. Então, o P voltou e agiu lá sobre a primeira enzima dessa via metabólica hipotética, inibindo a sua atividade, sinalizando para essa enzima que começa essa via que já existe quantidade suficiente ou muito do produto final, de modo que essa enzima inicial pode diminuir a sua atividade porque já tem o produto que aquela via produz no final das contas. Então, é um mecanismo de inibição por retroalimentação. E é um mecanismo encontrado em muitas vias metabólicas, né? E é importante, né, e paralisa geralmente alguma enzima do começo da via para que não haja desperdício de energia ou de substratos, né, de modo que seja necessário converter até o D para depois parar só a última reação. Aí já gastou, né? Essas enzimas já tiveram que trabalhar para chegar até o D. Então, muitas vezes, essas enzimas regulatórias estão no início de uma via metabólica e elas são inibidas para regular a via como um todo, né? E, geralmente elas são os alvos de moléculas reguladoras, de mensageiros celulares, né? Então, não é necessário ter todas as enzimas de uma via como alvo desses reguladores, né? Basta parar logo no começo da via, que daí todas as outras também vão parar, porque elas dependem da atividade dessa primeira para que elas possam fazer as suas reações. Então, essa é a definição de enzimas reguladoras. São enzimas especiais cuja atividade pode ser regulada por agentes diferentes do substrato. Então, numa via metabólica, há pelo menos uma enzima reguladora, que responde positiva ou negativamente a diversos agentes. Como nesse caso a gente viu aqui, é um inibidor, né? Então, é uma atividade negativa, né? Então, atua negativamente sobre a atividade da enzima 1. Mas, algumas vezes, não é um produto final da via, é algum outro mensageiro, algum produto produzido em resposta a um hormônio que vai ativar a enzima reguladora de uma via e tornar aquela via como um todo mais ativa. Então, no esquema que a gente está vendo aqui, a enzima E1 pode ser inibida por P, o produto final da via, e é ativada por X, um agente regulador que também exerce alguma função metabólica relacionada à via, né, que seria então um segundo mensageiro produzido em resposta a um hormônio, por exemplo. Então, existem enzimas que são alvo dessas moléculas reguladoras e aí a gente chama elas de enzimas reguladoras. E aí existem alguns tipos de enzimas reguladoras, né? Temos enzimas que são reguladas covalentemente e as chamadas enzimas alostéricas. Uma enzima regulada covalentemente
tem a sua atividade alterada pela adição de um grupo químico, que é ligado de maneira covalente a essa enzima. Tá? Não é uma regulação irreversível. Esse grupo químico pode ser adicionado, pode ser removido pela ação, geralmente, de alguma outra enzima. Então, tem enzimas que atuam, né, sobre essas enzimas reguladoras, adicionando ou removendo grupos delas para controlar, assim, a sua função. Né? Então, um exemplo clássico aqui, falando de grupos fosfato, temos as chamadas quinases, que são enzimas que fosforilam outras proteínas, e temos as fosfatases, que vão lá e removem esse fosfato. E aí ligam e desligam enzimas reguladoras por essas alterações covalentes. Então, essa alteração é catalisada por outra enzima e, em geral, essas enzimas seguem a cinética micaeliana, que é aquela descrita pela equação de Michaelis e Menten, que a gente estudou um pouco na aula anterior e também no começo dessa aula, né, que são aquelas enzimas que, em baixas concentrações de substrato, têm uma dependência linear da concentração de substrato e, em altas concentrações de substrato, chegam lá naquele platô. Aquelas são as enzimas que seguem a cinética micaeliana, e naquela representação de velocidade inicial pela concentração de substrato formam uma hipérbole. Isso é diferente das chamadas enzimas alostéricas. Enzimas alostéricas têm a sua atividade regulada pela ligação reversível de agentes moduladores, que nós podemos chamar de efetores alostéricos. Efetores positivos, efetores negativos, né? Sua cinética é complexa e não pode ser descrita pela equação de Michaelis e Menten. Então, elas não formam uma hipérbole naquele tipo de gráfico que a gente viu. Elas vão formar uma curva sigmoide, né, que seria mais parecido com a curva que, se a gente for estudar a ligação do oxigênio na hemoglobina, a gente observa também uma curva sigmoide. Né? Lá ocorre cooperação. Então, aqui nas enzimas alostéricas é algo semelhante. Então, naquele tipo de gráfico, a gente vai observar uma curva sigmoide quando as enzimas são alostéricas. Então, nas duas situações, né, enzimas reguladas covalentemente e enzimas alostéricas, a gente observa esses grupos químicos que são adicionados ou os efetores alostéricos, promovendo mudanças na estrutura tridimensional das enzimas, e aí elas se tornam mais ou menos ativas, né, devido a essa mudança na estrutura. Né? Então, aqui a diferença é o mecanismo pelo qual essa mudança estrutural é ocasionada. Né? Então, temos a adição de um grupo químico por ligação covalente ou a interação, né, de um certo modulador, um efetor, por uma interação não covalente. Nesse gráfico, nós podemos observar as diferenças, então, entre a velocidade inicial da reação versus a concentração de substrato para uma enzima micaeliana, que segue a cinética de Michaelis e Menten, e aqui, na linha mais fina, uma enzima alostérica. Então, as enzimas micaelianas formam essa hipérbole nesse tipo de representação gráfica. Agora, se for uma enzima alostérica, a gente tem uma curva sigmoide, que vai se modificando, né, em relação à concentração do substrato, com pontos em que a correlação entre aumento do substrato e velocidade inicial é menor, e aí chega em pontos em que essa correlação, né, é mais linear, e
incrementos de mesma quantidade de substrato vão ter efeitos diferentes sobre a velocidade da enzima, né? Enquanto que nas micaelianas é linear em baixas concentrações de substrato e chega no platô em altas concentrações de substrato, né? E aqui já vai se alterando ao longo do processo, de modo que a curva fica sigmoide. Então a gente tem essa diferença entre enzimas que seguem a cinética de Michaelis e Menten e enzimas alostéricas. Então vocês já podem diferenciá-las a partir desse tipo de gráfico. Formou uma curva sigmoide, a enzima é alostérica. Formou uma hipérbole, a enzima é micaeliana, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o efetor alostérico, então, um modulador do tipo homotrópico, onde o próprio substrato atua como esse modulador da atividade da enzima, né? Então, é só variando a concentração do substrato para que a curva fique sigmoide, o que não ocorre na enzima micaeliana. Mas vamos ver então um pouco mais sobre isso. Ó. A regulação alostérica, né, pode ter um efeito homotrópico ou heterotrópico. Então, interações alostéricas são interações cooperativas que ocorrem quando a ligação de um ligante num sítio específico da proteína é influenciado pela ligação de outro ligante, que é o efetor ou modulador, num sítio chamado sítio alostérico, que pode coincidir com o sítio ativo, no caso do efeito homotrópico, onde o ligante e o modulador são iguais, é a mesma substância. Agora, se o efetor ou modulador for diferente do ligante que ele facilita a ligação, por exemplo, do substrato, aí nós temos um efeito alostérico do tipo heterotrópico, que são ligantes e modulador são coisas diferentes, né? E aí o efeito causado por esses efetores ou moduladores pode ser efeito positivo, que aumenta a afinidade da proteína pelo ligante, né, da enzima pelo seu substrato, no caso, ou o efeito pode ser negativo, quando esse efetor diminui a afinidade da proteína pelo seu ligante. E aqui nós temos uma representação dessa regulação alostérica e como que isso funciona, né? Então, em muitas enzimas reguladoras, a ligação do modulador, né, aqui ficou errado, depois eu corrijo, então, do modulador ocorre em diferentes subunidades proteicas, promovendo uma alteração conformacional na subunidade catalítica, ativando ou inibindo a enzima. Então, o que a gente tem, né, aqui representado seria um efeito do tipo heterotrópico, e a gente tem aqui um modulador positivo representado por essa bolinha vermelha, e o triângulo azul seria o substrato. Então a gente tem a ligação do modulador aqui no sítio, né, da subunidade regulatória da enzima, que vai tornar a enzima mais ativa. Então vejam que a partir do momento que o modulador se ligou aqui no sítio de ligação do modulador alostérico, ocorreu uma mudança na estrutura tridimensional da enzima como um todo. E essa mudança foi acompanhada por uma modificação no sítio ativo, de modo que o que era aqui um formato retangular ficou triangular. E isso é ótimo para a ligação do substrato, porque o substrato em si tem uma geometria triangular. Então facilita, aumenta a afinidade, né, vai ser um modulador positivo justamente por isso, porque facilita a interação do substrato com o sítio ativo e vai promover então a catálise. Esse modulador tornou a enzima como um todo mais ativa, né? E aí formou-se o complexo enzima-substrato a partir da ação do modulador. E aí o que a gente vê aqui, né, é a curva sigmoide
de uma enzima homotrópica. Então, aqui só foi variando a concentração do substrato e a curva ficou sigmoide. Então, o próprio substrato atua como um modulador positivo, um estimulador da atividade da enzima. E é semelhante ao que a gente viu a curva de saturação do oxigênio na hemoglobina. Então, está escrito ali, ó, isto, obviamente, faz mais sentido quando a enzima possui mais de uma subunidade. Por quê? Por que será que a enzima tem que ter mais de uma subunidade para que esse tipo de efeito seja possível? Então, temos que pensar que aqui, nessa enzima que está sofrendo uma ação, um efeito homotrópico, o próprio substrato facilita a ligação de outras moléculas de substrato em outros sítios ativos que aquela enzima possui. Então, faz mais sentido em uma enzima que tem mais de uma subunidade, porque pressupõe-se que em cada uma dessas subunidades haja um sítio ativo. Então, o substrato liga-se em um sítio ativo, em uma subunidade, promove uma alteração da estrutura tridimensional da proteína, facilitando a ligação do substrato em um outro sítio ativo na outra subunidade da proteína. Agora, se for uma proteína com apenas uma subunidade, um único sítio ativo, aí o substrato liga ou desliga. Não tem como um primeiro substrato se ligar e facilitar a ligação de um segundo substrato. Então, ela se aplica a essas enzimas que têm mais de uma subunidade nesse tipo de efeito homotrópico. Mas, da mesma forma, a gente tem aqui os parâmetros que podem ser determinados, velocidade máxima, metade da velocidade máxima, e a gente tem a concentração do substrato que induz metade da velocidade máxima. Mas observem que aqui nós não chamamos essa concentração de substrato que induz metade do Vmax de Km, constante de Michaelis. Então aqui geralmente é chamado de K05. Então é a concentração do substrato que induz metade da Vmax, mas não é Km, porque essas enzimas não seguem a cinética de Michaelis e Menten. Então, não é constante de Michaelis, é K meio, como a gente pode ver ali, mas o significado, de certa forma, é muito parecido, metade do Vmax, concentração do substrato que induz isso é o K05. E aí, aqui a gente tem efeitos de um modulador positivo e um modulador negativo em uma enzima alostérica heterotrópica, onde o K meio é alterado sem uma modificação na velocidade máxima. Então, nesse caso, é uma outra substância que vai atuar como o modulador alostérico. E temos substâncias que atuam como modulador negativo, vão diminuir a velocidade, vão diminuir a atividade da enzima, e o modulador positivo vai aumentar a atividade da enzima. Então, a atividade está sendo afetada e, de alguma forma, a ligação da enzima com o seu substrato para que a catálise venha a acontecer. Mas o efeito que a gente observa aqui desses moduladores é sobre o Km. Então, esses moduladores alostéricos vão facilitar ou dificultar a ligação da enzima com o substrato. Então, na presença de um modulador positivo, a ligação da enzima com o substrato vai ser facilitada. Então, o Km vai ser menor. Vai ser necessário uma menor quantidade de substrato para que a enzima chegue na metade da velocidade máxima. Agora, na presença de um modulador negativo, esse modulador vai dificultar a ligação da enzima com o substrato.
Então vai precisar muito mais substrato para ela chegar na metade da velocidade máxima. E aí aqui, entre o modulador positivo e negativo, a gente tem a ausência de qualquer modulador. Não tem nem modulador positivo nem negativo. Então ficou no meio das duas curvas. Então, nesse caso, a velocidade máxima que pode ser atingida não foi afetada. Ela vai conseguir chegar na mesma velocidade máxima, vai depender só da concentração de substrato que está disponível. Mas o Km ele foi, de certa forma, afetado nessas curvas porque a afinidade da ligação da enzima com o substrato foi comprometido pela presença dos moduladores, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Então, a gente observa que as curvas são sigmoides, então são enzimas alostéricas, e aí a gente tem o efeito desses dois tipos de inibidor, ou, aliás, de modulador. Então, aqui a ação alostérica é do tipo heterotrópica, porque não está sendo em função da concentração do substrato. É algum outro agente que atua ou como positivo, e aí uma outra substância diferente atua como modulador negativo, e esses moduladores afetam a interação com uma outra substância ainda, que é o substrato. Então a gente tem uma curva ou curvas como as que estão aqui representadas. Bom, na enzima alostérica heterotrópica, é um tipo menos comum de modulação. E a Vmax é alterada e o Kmeio ele está praticamente constante. A gente tem um outro tipo aqui de interação, ou de regulação alostérica. Nesse caso, não foi a afinidade da ligação com o substrato que foi comprometida pela presença do modulador, e sim a velocidade com a qual a catálise pode ser realizada. Então, alguma etapa catalítica foi facilitada, no caso do modulador positivo, ou dificultada, no caso do modulador negativo. Mas essa etapa que foi afetada pela mudança estrutural causada por esses moduladores não tem a ver com a ligação do substrato no sítio ativo. Então, sabe-se que algumas enzimas sofrem esse tipo de regulação alostérica, que é um tipo de regulação heterotrópica, mas aí o que a gente vai observar é que a velocidade máxima vai ser comprometida. Mas quando a gente determinar o Km, aliás, que aqui deve ser chamado de Kmeio, porque é uma enzima alostérica, o valor vai ser muito parecido entre presença de inibidor ou de modulador negativo, modulador positivo ou ausência total de modulador. Então, se a gente considerar aqui, essa curva, o Vmax está aqui. Aí, se a gente pega metade do Vmax, vai ser um ponto mais ou menos aqui. E aí a gente chega aqui onde que bate isso, deu aqui nessa concentração de substrato. Esse é o Kmeio. Agora, se a gente for para a situação onde não há nenhum modulador, a velocidade máxima vai ser um pouco menor. Divide essa Vmax por 2, vai dar um ponto mais ou menos aqui, que também bate com o mesmo ponto do Kmeio. Então, o valor de Kmeio não está sendo afetado. O mesmo vale aqui para a presença do modulador negativo. A Vmax foi diminuída, mas aí, para achar o Kmeio, a gente tem que pegar o ponto em que induziu metade desse Vmax. Esse ponto vai ser uma certa concentração de substrato que é igual para as outras situações. Então, nesse tipo de ação alostérica heterotrópica, que é menos comum, ocorre
uma alteração na Vmax, mas o K meio ele é praticamente constante na presença ou na ausência desses moduladores. Mas então isso também pode acontecer. E agora a gente tem um pouco mais de explicação sobre as modulações covalentes. Então, enzimas que são adicionadas, aliás, que são reguladas pela adição de um grupo que é ligado a essas enzimas por uma ligação covalente. Então, um exemplo clássico, né, e uma das primeiras enzimas que foi descoberta, que é regulada por esse tipo de mecanismo, que é a fosforilase, a glicogênio fosforilase, né, que é uma enzima que está envolvida com o metabolismo do glicogênio. A gente vai estudar ela mais para frente. Então, essa enzima pode existir em duas formas, que foi chamada aqui de fosforilase B, que é a forma menos ativa, está aqui na forma de um retângulo, né? E aqui, vejam que ficou mais um losango, a fosforilase A está mais ativa, que é o que está representando esses risquinhos aqui em volta dela. Ela está na forma fosforilada. Então, esses grupos hidroxila aqui foram fosforilados e aí ela se tornou mais ativa. Então, existem duas enzimas que são responsáveis por fazer a adição ou a remoção desse grupo fosfato, que fica ligado de maneira covalente ou não, né, a essa enzima glicogênio fosforilase. Então, uma enzima chamada fosforilase quinase, ela vai colocar os grupos fosfato para transformar a fosforilase B em fosforilase A. Aí a fosforilase A está mais ativa, ela trabalha lá no metabolismo do glicogênio. Agora, quando não houver mais necessidade de fazer esse metabolismo do glicogênio, aí a fosforilase A vai ser desfosforilada. Esses grupos fosfato vão ser removidos por uma enzima chamada fosforilase fosfatase. Ela vem, remove esses grupos fosfato, são liberados, né? São hidrolisados, liberados na forma de fosfato livre, e aí a fosforilase A volta à forma de fosforilase B menos ativa. Então, essa fosforilase quinase, fosforilase fosfatase, elas respondem a hormônios. Então, as formas A e B alternam-se entre si de acordo com as necessidades fisiológicas do organismo, sendo essa alternância regulada por hormônios, tais como epinefrina, né, ou adrenalina, insulina e glucagon, que são hormônios que indicam o estado metabólico do organismo. As formas A e B, elas diferem na sua estrutura secundária, terciária e quaternária. O sítio ativo sofre alteração na estrutura e, consequentemente, alteração na atividade catalítica. Então, é um mecanismo de regulação por modificação covalente. Então, é um exemplo clássico desse tipo de regulação, que foi a primeira enzima regulada por esse mecanismo que foi descoberto. Agora, para algumas enzimas, né, existe a produção de um precursor inativo, que é chamado de zimogênio. E esse zimogênio ele é clivado no momento certo para que dê origem à enzima na forma ativa. Esse é o caso, por exemplo, de muitas enzimas proteolíticas, enzimas que quebram, né, que degradam outras proteínas, né, como o caso de enzimas envolvidas na digestão, produzidas pelo estômago e pelo pâncreas. E elas são reguladas dessa maneira. Porque, se a gente for pensar, né, se essas enzimas já fossem produzidas na forma ativa, elas iriam digerir completamente ali os ductos do estômago pelo qual elas são secretadas, ou os ductos do pâncreas, né, que direcionam elas até o intestino ou o interior do estômago, onde elas de fato devem se tornar ativas. Né? Então,
para evitar a própria digestão da célula que sintetiza essas proteínas, é que elas são feitas de maneira inativa, na forma de zimogênio. E daí, quando elas chegam no local onde elas devem exercer a sua função, aí sim esse zimogênio é clivado e a enzima se torna ativa e faz a atividade dela. Então, temos aqui exemplos. No estômago, o pepsinogênio é produzido e liberado, né, lá no lúmen estomacal, e ao entrar em contato com o ácido clorídrico do estômago, o pepsinogênio é clivado para dar origem à pepsina, que é a forma ativa dessa protease, que começa então a degradar as proteínas que a gente ingeriu por meio da alimentação, que estão lá no estômago. Já o pâncreas produz também tripsinogênio, quimotripsinogênio. O tripsinogênio ele é ativado pelas enteropeptidases, que são proteínas, né, enzimas que estão ligadas na parede, né, das células ali da parede do intestino, onde a secreção pancreática é liberada. Então, ao ser degradadas por essas enteropeptidases em um ponto específico do tripsinogênio, ele se torna tripsina e é a forma ativa então dessa proteína que começa então a fazer a digestão. E uma dos substratos para a ação da tripsina é o quimotripsinogênio, que vai ser clivado em um ponto específico para dar origem à quimotripsina. Então, ela é ativada pela tripsina, que por sua vez foi ativada pelas enteropeptidases. Então, esses mecanismos garantem que essas proteases só se tornarão ativas lá no trato digestivo, que é onde elas devem atuar, e não nos órgãos em que elas são produzidas, porque isso poderia levar a uma situação como, por exemplo, pancreatite aguda. O pâncreas do indivíduo começa a ser autodigerido pelas enzimas que ele produz. Então, ocorre devido à obstrução da via de secreção do suco pancreático no intestino. E isso ocasiona conversão prematura dos zimogênios das enzimas proteolíticas no interior das células do pâncreas. E aí é uma condição muito grave que, se não for tratada a tempo, né, leva à digestão de tecido pancreático e aí leva a sérios problemas. Então, isso ocorre quando essas enzimas são ativadas prematuramente, ainda ali dentro da via de secreção, né, do pâncreas, e aí digere o próprio pâncreas. Então, é uma regulação altamente acurada, são produzidas na forma inativa, né, e aí não digerem as suas próprias células secretoras. Então, é um mecanismo de autoproteção, que entra aí como mais um mecanismo de regulação da atividade de enzimas que a gente estuda dentro deste capítulo. E aí nós chegamos ao fim da aula de hoje. Esse é o fim do capítulo sobre enzimas. Na próxima aula nós vamos iniciar o estudo de um novo capítulo. Então, fiquem todos bem e até a próxima aula.